E mais, pode-se dizer que a justiça na vida de qualquer pessoa ocorre quando ela se volta a Deus e crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Há versículos que parecem se conectar com a salvação. Filipenses capítulo 2, verso 12, por exemplo. Como devemos entendê-los? Sempre estritamente atrelados aos seus contextos. Mesmo que não tivéssemos contexto, estejamos certos de que operar a nossa própria salvação não está em conflito com a verdade contida em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, nos voltando ao contexto a que se refere o apóstolo em Filipenses capítulo 1 e 2, se refere à conduta prática de um crente. Adversários estavam abundando. Filipenses capítulo 1, verso 8. Dificuldades aumentavam no seio da igreja. Filipenses capítulo 2, verso 2 ao 4. O próprio Paulo, o condutor observador, foi removido para longe deles. Capítulo 2, verso 12. Com efeito, ele diz: Cristo Jesus é seu grande exemplo. Com temor e tremor, por consciência da sua fraqueza carnal, trabalhe sua salvação independentemente das várias formas de males que lhes têm ameaçado. E como forma de precaução, deveriam pensar em suas próprias habilidades por um momento quando ele diz: pois o poder de Deus opera em vós. Por seu Espírito, ele trabalha internamente e nós trabalhamos externamente. Poderia a pregação apenas acredite, sem exibir boas obras, levar a resultados desastrosos? Sim, pregar apenas acredite, de forma irresponsável, pode levar à confusão. Vejamos o que Paulo fez. Aos homens de modo geral ele recomendou, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 21. Falando ao ansioso carcereiro filipense, no qual a obra de arrependimento já estava sendo operada, ele disse apenas: acredite no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, verso 31. Ali apenas acredite foi apropriado, pois exigir boas obras teria sido pior que vão. É testificado que, no entanto, que poucas horas após sua conversão o carcereiro fez sua primeira boa obra, a prova e fruto de sua fé. Leia verso 33. Ele não o fez para ser salvo, mas como resultado da mudança provocada pela graça dentro dele. Mais adiante, Paulo afirma que pregou aos homens que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, verso 20. Isto é necessário. Se um homem professa seu arrependimento, devemos exigir que ele demonstre que a mudança se manifesta em sua vida, para que aceitemos como verdade o que ele professa. Mas isto nada tem a ver com dizer que boas obras auxiliam nossa justificação. Não apenas temos obras mortas em Hebreus, mas fé morta em Tiago capítulo 2, verso 17. O que significa a última? É a fé humana, nada mais que mera crença, e não a fé vívida que floresce em Deus. Os demônios compartilham desta fé, como os versos sucessores mostram. Superficialmente parece ser fé verdadeira, mas é espúria quando analisada de perto. Não tem obras, é uma árvore infrutífera, com nada além de folhas. As Escrituras providenciam exemplos de tal fé morta. Leia João capítulo 2, verso 23 ao 25 e compare com João capítulo 6, verso 66 ao 71. Nestas passagens, a fé vívida é exemplificada por Simão Pedro, a fé morta pelos muitos discípulos que abandonaram Jesus.
enquanto Judas nos dá o exemplo de um homem com muita profissão de fé e nada de fé. Muitos cristãos autoproclamados têm pouco ou nada a demonstrar em termos de boas obras. O que isto significa? Quem pode dizer além de Deus? Boas obras são como o trabalho dentro do relógio, que é indicado pelos ponteiros externamente. A fé é a principal ferramenta da atividade. Pode ser que tais pessoas sejam apenas professantes, como um relógio de brinquedo com ponteiros pintados em sua superfície, sem ferramentas por dentro. Ou pode ser que algo tenha dado errado com o trabalho interno. Eles são cristãos verdadeiros, mas se afundaram numa condição carnal e baixa, como o homem de quem Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1, verso 9. Pois aqueles em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. De modo geral, o princípio fundamental é de que a árvore será conhecida por seus frutos. Mateus capítulo 12, verso 33. Lembremos-nos também que o cristão é a Bíblia do mundo, e podemos entender que as Escrituras destacam a importância das boas obras. Leia Efésios capítulo 2, verso 10, 1 Pedro capítulo 2, verso 2 e Tito capítulo 2. Como o trabalho de um cristão irá afetar a sua estadia no céu? De maneira nenhuma. Um lugar no céu é conquistado unicamente pelo que Cristo fez. O Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos em luz. Colossenses capítulo 1, verso 12. Com isso, nossas obras nada têm a ver. É apenas graça. Esta é a única forma de ter um lugar no céu. E todos os verdadeiros cristãos têm acesso a ela. Nossas obras irão, no entanto, afetar grandemente nosso lugar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, como famigeradamente demonstrado na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, e dos pesos, Lucas capítulo 19. O mesmo é ensinado em 1 Pedro capítulo 1, versos 5 a 11. Onde após encorajar os cristãos a quem ele escreveu a abundarem em graça e obras, ele diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no céu? Não, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.